No primeiro momento, do trabalho de resgate. Mais de 90 mil gaúchos e gaúchas foram resgatados nesse trabalho conjunto e coletivo. Depois do trabalho de reconstrução, de restabelecimento, e uma imensa pauta, que praticamente envolveu todas as áreas de atuação do governo aqui no nosso estado. É difícil alguma área do governo que de uma forma ou de outra não tenha sido mobilizada. Já cumpri muitas tarefas na minha vida, mas certamente essa foi a mais desafiadora, por conta da complexidade do problema, mas também pela minha relação pessoal, afetiva, né, enquanto gaúcho, aqui no dia a dia. Nós estamos concluindo essa etapa, que é simplesmente uma primeira etapa do trabalho de reconstrução e da participação do governo federal. Nosso objetivo nesses 4 meses, ministro Rui, não era resolver todos os problemas, mas deixar as coisas encaminhadas. Nós pegamos, por exemplo, na educação, que está aqui o Hamilton. Nós já sabemos quantas escolas vão ser reconstruídas, quantas vão ser reformadas, o que foi necessário fazer nas universidades, nos institutos federais. Então a pauta da educação está equacionada. Daqui para frente é a relação do MEC com o governo do estado, com as prefeituras. Na saúde é a mesma coisa. Se a gente olhar cada área, ela foi sendo encaminhada e nós já temos um cronograma do Trem-Verde, um cronograma do aeroporto. Então mais de 30 mil empresas que foram beneficiadas pelos programas de crédito criados pelo governo federal, com juros altamente subsidiados. E conseguimos fazer uma coisa que muita gente não acreditava. Chegamos a imaginar, em determinado momento, que o Rio Grande do Sul poderia perder 25% da sua arrecadação esse ano. Algumas pessoas imaginavam que a nossa economia levaria anos para poder ter uma resposta efetiva. E nós, no mês de julho, fomos o estado a indústria mais crescente. E o nosso ICM recuperou. E a geração de emprego voltou com força. E eu sou capaz de apostar que o Rio Grande do Sul ficará até o final do ano num dos 3 estados do país onde a economia mais vai crescer. Isso não foi por acaso. Isso é fruto de uma estratégia de ação política, de uma visão do presidente Lula e do nosso governo, de que a melhor forma de nós ajudarmos o estado do Rio Grande do Sul é fazer com que a economia pudesse responder de forma efetiva. Vou continuar tendo tarefas de acompanhamento quase que permanente aqui no estado do Rio Grande do Sul, do trabalho de reconstrução. Depois o ministro Rui vai explicar isso. Mas eu não estou aqui me despedindo de ninguém, né? Eu estou aqui só fazendo um agradecimento e dizer para vocês que eu não vou ser mais ministro da reconstrução, apesar de que eu vou usar para sempre esse cargo como uma marca da minha trajetória, da minha história. Quero que fique registrado na biografia que eu fui o ministro da reconstrução no momento mais dramático e difícil da história do Rio Grande do Sul, mas eu vou continuar tendo outras tarefas, outras funções. Por isso, muito obrigado a todos vocês, queridos amigos e amigas, e vamos dar sequência aqui, porque é uma reunião de trabalho e nós temos ainda muito trabalho pela frente. Muito obrigado, pessoal. 97 bilhões de reais disponibilizados pela União para investimentos no Rio Grande do Sul após as enchentes, mais de 40 bilhões já foram utilizados. O balanço foi apresentado hoje pelo Ministério da Reconstrução do Estado, que encerrou os trabalhos depois de 4 meses. Após 4 meses das enchentes no Rio Grande do Sul, que afetaram mais de 2 milhões de pessoas, o governo federal realizou um balanço das ações no estado. Os esforços se concentraram em resgatar as famílias afetadas, reconstruir a infraestrutura e a habitação dos atingidos, além de apoiar economicamente empresas e trabalhadores locais. Foram destinados 98 bilhões e 700 milhões de reais para a reconstrução do estado, entre ajuda humanitária e antecipações. O governo dividiu as entregas em 8 eixos. No primeiro deles, o emergencial, foram distribuídas 105 mil cestas básicas, 8 milhões de medicamentos e insumos, religados 557 mil pontos de energia elétrica e transportadas 32 mil toneladas de doações. No eixo institucional, além da criação de uma secretaria com status de ministério, foram pagos a 374 mil famílias o auxílio construção no valor de R$ 5.100, além de 285 milhões de reais em auxílio trabalhador. 67 mil famílias foram adicionadas ao Bolsa Família e 3 bilhões de reais foram liberados do FGTS. Apenas para a habitação foram alocados investimentos de quase 3 bilhões e 500 milhões de reais, com a previsão de contratação de cerca de 38 mil moradias. Os investimentos para a recuperação do estado já revelam uma retomada econômica. A indústria, que havia registrado queda de 26,3% em maio, cresceu 34,9% em junho. No comércio, o volume de vendas aumentou 13,8% também em junho, além da criação de 6.690 postos de trabalho em julho. O governo governa, e governa bem, porque a economia brasileira está num rumo de recuperação até rápido. Nós tivemos deflação. Seria a rapidez com que o governo agiu no Rio Grande do Sul, sem dúvida, uma das razões fundamentais dessa recuperação rápida do Estado, evidente, porque, com todo respeito, a gente sabe que o governador é muito fraco e muito incapaz.
Ele não teria feito isso. Isso é ação. É porque o governo federal sentou no Rio Grande do Sul e governou de lá com o Pimenta por um bom tempo. A gente vê isso. Agora, a gente vê também o seguinte, que só aqui que a gente vê isso. Porque a grande imprensa se recusa a fazer qualquer comentário. Eu falo assim, isso outro dia eu fui cortar cabelo e fiquei ouvindo o noticiário, da grande imprensa na TV, e aí eu estou ouvindo umas notícias sobre economia, comentando algum crescimento. Eu falei, interessante isso no noticiário televisivo. Daí a pouco vem o mas, porém, contudo, entretanto, todavia, e começa então uma série de críticas descabidas. Está falando da reconstrução do Rio Grande do Sul, a ação do governo federal, buscando ali caminhos alternativos. Eu pelo menos faço essa reflexão, né? O que a gente teria de diferente do processo da pandemia, né? A que situação a gente chegou e teve que se recuperar. Quantas pessoas tiveram que morrer por conta desse desgoverno Bolsonaro? Incrível, ainda tem gente que defende, né? Essa eficiência que a gente viu acontecendo nesses 2 anos de governo Lula até agora. E humana, se tivesse acontecido naquele momento, nós passaríamos, muito bem pela pandemia. Muito bem. Com muito menos dano. Nossa, assim, você falou um negócio que me deixou assim, até impressionado. Essa sua frase me emocionou, porque realmente seria diferente.